Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Jovens começam a beber cada vez mais cedo e o consumo abusivo do álcool gera, além da dependência, sequela comprometedora a milhões de brasileiros. Nós agora vamos conversar com a médica Ana Cecília Marques, psiquiatra e professora da Unifesp, sobre o impacto social e econômico do alcoolismo no Brasil. Muito obrigada por sua presença. Essa questão dos jovens estarem bebendo mais cedo e mais. Isso é uma fase, é uma coisa da afirmação, tende a passar com o aumento das responsabilidades, a entrada no mercado de trabalho, ou esse costume mais cedo de beber realmente pode levar à dependência rapidamente? Os estudos apontam exatamente para isso, que quanto mais cedo o jovem iniciar a sua carreira de bebedor, de usuário da bebida alcoólica, maior a taxa de dependência ao longo da sua vida. Então, sem a menor dúvida, o cenário mudou, né? Eles começam cada vez mais cedo, bebem doses maiores, então numa mesma situação, eles abusam do álcool e isso compromete a vida dele como um todo. Compromete o cérebro, compromete o seu relacionamento social, seu aproveitamento acadêmico, a sua relação principalmente familiar, enfim, o organismo como um todo social, né? Compromete a todos os jovens ou compromete aqueles que já têm uma predisposição natural para dependência, seja por herança, porque tem alcoolismo na família, ou pela sensibilidade da própria pessoa, traços de personalidade. Como é que é? Tem gente que passa por isso e não acontece nada? Tem sim. Felizmente, né, a dependência é uma doença do cérebro da minoria da população. Então, nós estamos falando de um fenômeno que atinge a minoria. Para que o indivíduo desenvolva a dependência, existem vários fatores e não necessariamente a genética é o fator único e causal, não. São múltiplos fatores. E mais complexo do que isso é dizer que cada um tem o seu conjunto de fatores, né? Então, não existe um perfil, mas existem fatores de risco que podem acontecer em vários indivíduos e levar a essa doença tão grave. Agora, é muito curioso que, em geral, se fala da prevenção do uso do crack, da maconha, muito comuns também na juventude, aquela fase da experimentação, mesmo drogas mais pesadas, a cocaína e outras. Mas do álcool, que é droga, porém lícita, legal, tá aí à vontade para todo mundo, nem um pio sobre a prevenção, né? Que orientação dá para a moçada? Como deve ser conduzido assim pelos pais e pela própria escola? Bom, primeiro dizer que o álcool não é uma droga lícita para menores de idade, né? Ele é uma droga lícita para adultos, pensando que essa lei é para proteger exatamente esse cérebro em desenvolvimento, essa imaturidade ainda no seu autocontrole, no seu autocuidado. Então, para cuidar de um fenômeno como esse, é necessário uma política do álcool, medidas de prevenção, medidas de controle da oferta. Não é possível que o jovem acesse a bebida alcoólica, já que nós temos uma lei que o protege. A saúde pública desenvolve esse tipo de política? Então, a política é governamental, né? Sim, mas saúde pública, eu estou falando exatamente como uma política de governo. De governo como um todo. A saúde teria que ter bons tratamentos e teria que ter uma triagem, uma pesquisa rápida na atenção básica para evitar que esse jovem evolua mesmo como um consumidor, né? Bom, o alcoolismo, a dependência do álcool, tem cura? Por enquanto, não. Nós trabalhamos com o conceito de uma doença do cérebro, como eu já disse, crônica e que cursa com recaídas. É uma doença que recorre como um diabetes, como uma hipertensão, uma pressão alta, né? Então, o indivíduo carrega essa doença ao longo do tempo, se mantém estável se ele estiver no tratamento, com os outros fatores controlados, mas é preciso tratamento ao longo da vida. Bom, nesse tratamento ao longo da vida, eu sei de pessoas, como é que a gente diz, né? Diz que não é para falar mais alcoólatra, que isso estigmatiza. Fala o quê? Alcoolista? Como que fala? Dependente de álcool. Dependente de álcool? Como a gente fala dependente da nicotina, né, a substância psicotrópica do tabaco. Dependente de álcool. Dependente Bom, de álcool. O dependente de álcool, que tem esse problema crônico, que cuida disso.
Chega um momento que eu já ouvi isso de muita gente, que fala, bom, agora eu posso beber socialmente, eu tenho que estabelecer os limites. A pessoa consegue? A pessoa que já tem o problema crônico? Os estudos apontam que não. Uma vez dependente de alguma substância, não é possível que o indivíduo retorne àquele beber moderado, social ou controlado. As pesquisas ainda dizem que não. Quer dizer, a orientação é não beber em hipótese alguma? Abstinência. Abstinência. E dá para ter abstinência num mundo como o nosso, onde a gente coloca o pé, o álcool é oferecido, é lançamento de livro, é exposição, é visita de amigos, gente que vai na nossa casa, uma refeição boa, sempre, tem um vinho maravilhoso, uma bebida maravilhosa. Como é que faz? Propaganda, né? Fora isso, a pressão da propaganda. É difícil mesmo, né? Mas as políticas que pensam o fenômeno como um todo, elas começariam com a prevenção, que faria toda a diferença no entendimento, no conhecimento de todos nós sobre o tema. Então, o indivíduo se protegeria também, né? Ele teria mais um recurso. E as outras medidas que fazem parte de uma boa política. Encerrando, o que é beber com moderação? Isso que a propaganda fala sempre, existe? Do ponto de vista da propaganda, não, mas do ponto de vista da ciência, qualquer dose pode ter um risco embutido. Não existe beber seguro, existe beber numa dose mínima com chance de ter problemas. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Laerte.